Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, ai, hoje é dia... Que dia é hoje, menina? Que dia é hoje, menina? Que dia é hoje, menina? Conta pra gente, conta. Eita, toda mijada! Interrompemos esse vídeo antes mesmo de começar. Peraí. Prontinho. Voltamos com a mocinha devidamente trocada. E, gente, sim! Vim gravar o relato de parto pra vocês, enfim. Me perdoem pela demora. Ficar com o bebê em casa e mais 3 crianças não é fácil, né? Então, quem tem muitos filhos e até quem só tem um vai entender o trabalho que é. Mas, né, vamos lá! Saúde! Dia 15, eu faria 40 semanas exatas, né? Porém, dia 15 de abril, tá, gente? Porém, a Cecília não era pra nascer de 40 semanas, a Cecília era pra ter nascido de 38 por conta da minha diabetes gestacional, né? Mas ninguém se atentou a isso, acho que os médicos acharam que não tinha problema, não tinha perigo, então levaram a gravidez até Cecília resolver querer nascer. Então, dia 15 eu fiz 40 semanas. Dia 14, logo pela manhã, assim que eu levantei pra arrumar o Dom pra ir pra escola, eu percebi que eu tinha perdido o tampão mucoso. Não por completo, mas eu já tinha perdido bastante. Quem viu o vídeo do parto, tem foto lá. Não sei se eu deixo aqui, vou deixar em preto e branco, tá? Na foto aqui. E comecei a perder o tampão mucoso. Assim que eu já perdi o início, assim, né, com sangue, eu já comecei a sentir cólicas, leves cólicas. Mas eu sou bem resistente pra dor, viu, gente? Eu acho, porque... Ai, sei lá, eu acho que eu sou, né? Não tenho certeza. Desde o início, eu sempre quis parto normal, né? Morria de medo por conta da diabetes gestacional, do sobrepeso, do hipotiroidismo, tudo isso que eu tenho. De eu não poder ter o parto normal, né? Porque todos os meus filhos foram de partos normais. Mas, graças a Deus, deu certo. Então, no dia 14, comecei a perder o tampão logo cedo. E a minha tática foi essa: ninguém vai pra escola. Ou seja, a minha mãe estava aqui, né? Que ela veio pra ficar comigo. E ela tava aqui em casa. Eu falei: ninguém vai pra escola hoje. Então, quando eu vi que eu tava perdendo o tampão, já deixei o Dom dormindo. Não mandei pra escola e fui cuidar da vida. Fui lavar roupa, fui colocar mais, limpar a laje, fui arrumar a casa, fui lavar banheiro. E as contrações começaram a vir, né, ritmadas. Antes do dia 14 eu já estava sentindo algumas contrações, que eram os pródromos, né, que antecede o trabalho de parto. Só que elas vinham e iam embora, as cólicas vinham e iam embora. A perca de tampão também era constante, mas não era para o trabalho de parto, porque não vinha com sangue, não vinha com nada. Então, beleza, continuei meu dia normal, vinha algumas contrações, eu comecei a cronometrar, né, quando foi ficando apertado. Opa! Pelo SUS, pelo posto que eu passava, meu parto estava para mim ir para a maternidade do Amparo Maternal. Só que isso foi antes de eu ter a gravidez de risco, né? Descoberta a gravidez de risco. Mas eu continuei com isso na minha cabeça, que eu iria para o Amparo Maternal, que foi onde eu tive as outras crianças. Não era o certo, né? Eu poderia ter ido para o Campo Limpo, para a USP, né? Mas aí eu optei para ir para o Amparo. As contrações começaram a ficar apertadinhas durante o dia, viu? Mas aí eu fui, tomei banho, né? Por volta de umas
3 da tarde tomei um banho pra relaxar, pra ver realmente se ia engrenar o negócio, né? E deitei. Nessa que eu deitei, não rolou ficar deitada porque as contrações vinham. E assim, eu estudei muito, porque eu queria muito esse trabalho de parto, que ele fosse tranquilo, que ele fosse rápido. Eu pedia muito a Deus um parto rápido, um parto com menos dor, um parto assim que eu conseguisse controlar. E graças a Deus, gente, olha que bênção, né, minha filha? Esse parto foi o parto mais tranquilo que eu já tive na minha vida. Eu fiquei sentindo as contrações em casa, optei por ficar sentindo as contrações em casa. E eu comecei a cronometrar, mas assim, vinham de 10 em 10, depois foi reduzindo pra 7, pra 5, e de 3 em 3. Só que assim, as dores pra mim estavam suportáveis. Assim, eu parava, eu respirava, eu vocalizava aquele É muito bom você vocalizar quando você está sentindo a dor. Você tira a dor da sua mente, porque você vai estar vocalizando e respirando. Gente, isso ajuda demais, sério. Você vai ganhar neném? Faz isso, tá? Vocaliza na hora da contração mesmo, não tem problema. E respira fundo. Quando você vê que a contração tá vindo, porque você sabe que a contração é uma onda, ela vai vir e ela vai reduzir até passar. É isso. Quando a contração vinha, eu tinha esse processo todo de respiração, de vocalização, e depois eu relaxava. Aí, por volta de umas 8 horas da noite, meu marido veio pra casa. Antes disso, eu ainda fui caminhar na rua com as meninas, dei uma caminhada, né, sentindo as contrações mesmo assim. Fui, voltei, e aí meu marido veio pra gente ir por volta de umas 8 da noite. Saímos de casa às 9. Como ele não tinha comido nada ainda, a gente parou numa padaria, né? Nessa hora eu já não aguentava mais comer nada, porque as contrações estavam bem ferradinha, tava doendo. E tava bem mais frequente, sabe? Então a gente ficou conversando, ele tomou o café dele, comeu... O que foi que ele comeu? Eu não lembro o que ele comeu. Ele comeu uma empadinha, eu acho, e uma esfirra, se eu não me engano. E aí, ali era perto da maternidade, tá, gente? Por isso que a gente parou lá. Daí a gente foi pra maternidade, que era acho que umas 2 quadras mais à frente. E eu fui pro amparo maternal. Cheguei lá, tava vazio, não tinha nenhuma mulher lá esperando, né? E aí, eles fizeram a avaliação, né? Foi super rápido, eu entrei pra fazer a avaliação. Aí, eles me examinaram. E eu já estava com 6 dedos de dilatação. 6 dedos de dilatação, gente, não acreditei. E daí começou o drama, né? Porque ela perguntou quem tinha me mandado pra lá. Falei, olha, eu tenho um papelzinho, que eu tinha realmente um papelzinho indicando pra mim ir pra lá, né? E daí veio mais 3 médicos, veio o enfermeiro. E eu sei que encheu a sala, tinha umas 8 pessoas na sala comigo, falando, olha, você não podia ter vindo pra cá, era pra você ir pra outro hospital, qual foi que eles te indicaram? Eu falei, eles não me indicaram nenhum, e realmente eles não me indicaram nenhum. E aí eles falaram, olha, a gente não pode te pegar. E aí eu olhei assim e falei, agora, né? Só que aí, como eu tava com 6 dedos e com ritmadas, contrações ritmadas, eu não tava nem focando no que eles estavam falando, porque eu não ia sair dali. Eu não ia sair, realmente, gente. Ou eu ia ter aquela criança ali, ou eu ia ter aquela criança ali. Não, ia pra outro lugar. Eu ia bater o pé ali. E aí eles conversaram entre si, né? E aí eles falaram, olha, você vai poder ficar, a gente vai pegar você, porque a gente não vai poder te mandar embora, porque você já tá em trabalho de parto ativo, né? Você já está em trabalho de parto. Aí, graças a Deus, né? Então, eles me pegaram mesmo. Fiquei já, comecei a fazer os trâmites da internação. E dessa vez foi diferente o lugar que eu fiquei. Como eu já tava em trabalho de parto ativo, né? Eu não fui pra uma sala com várias mães, que é o que eu fazia quando
quando eu ganhei as outras crianças, eu fui pra um quarto imenso, só pra mim e pro meu marido. Já a sala de parto mesmo, sabe? Só que bem legal, gente. Eu fiquei apaixonada com o quarto, sabe? Parecia particular. E não é particular. Aí, assim, né? Antes disso, eles foram, troquei a roupa, né? Tirei tudo, entreguei lá pro meu marido. Ele pôde ficar comigo o tempo inteiro depois disso aí. Fui lá, fiz o acesso, fiz o cardiotoco. E aí fui pro quarto. No quarto, elas foram... Já me perguntaram, e aí, mãezinha, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer, pra acelerar esse trabalho de parto, você quer colocar um sorinho? Eu falei, eu quero. O que a gente puder fazer pra acelerar. Só que antes do sorinho, volta. Elas perguntaram o que eu queria fazer, né? Aí ela falou, vamos estourar a bolsa? Eu falei, vamos. E aí ela... Deitei, né, na maca lá, na cama. E aí veio uma enfermeira pra romper a minha bolsa. E, gente, que eternidade. A bolsa, pelo amor de Deus, gente. Parece que não tinha fim, não rompia a bolsa. Parece que a mulher tava com a mão dentro de mim. Ela foi, rompeu a bolsa. Mas a Cecília, ela tava alta. Né, minha filha? Tá com soluço agora, é? Cecília tava alta, ela não tava encaixadinha pra sair, ela estava alta. Então a moça ficou lá tentando fazer a manobra pra ver se era a Cecília mesmo que tava lá, a cabecinha, né? E aí tinha o cordão aqui, ó, transpassando antes de encaixar. Ela foi, passou a mão lá, tentou tirar, afastar o cordão e encaixar a cabeça da Cecília pra ela poder descer. Então ela ficou lá uns 10 minutos mexendo em mim. E vinha a contração e eu respirava e eu, ai, socorro Deus, né? Porque, gente, imagina, você com contração e a pessoa lá mexendo em você, né? Mas, enfim, deu tudo certo. A enfermeira, um amor de pessoa, gente. Todos os enfermeiros de lá, perfeitos. Eu não tenho do que reclamar. Médicos, então, sensacionais. Ela fez essa manobra. Cecília desceu, né? Desceu não, encaixou. Mas tinha que, né? Ela desceu, mas não, eu tava... Ah! Detalhe! Quando ela estourou a minha bolsa, eu fui pra 9 centímetros. 9, gente, 9! E eu não acreditei porque eu estava tão centrada, tão controlada. Ai, eu fico até com vontade de chorar quando eu lembro, porque foi um parto tão incrível. Acho que a mamãe queria me ver de novo. E eu já choro. Ai, gente, o parto é um momento tão incrível que a gente guarda na mente, né? Uma vez por mês, quando tá pertinho da Cecília completar mês, eu revivo tudo. E assim, eu não consigo reclamar de nenhum momento. Foi tudo tão perfeito. Vamos mamar, meu amor? Vamos mamar? Vamos dar teta pra essa criança aqui, que ela tá com soluço. Aqui, vem cá. Foi tudo tão perfeito que eu não tenho do que reclamar, sabe? Não tenho do que falar assim, meu Deus, que agonia, que dor, não tenho. Porque foi muito perfeito. Assim que ela estourou a minha bolsa, eu fui pra 9 centímetros de dilatação, né? E ela ficou lá ainda mexendo pra confirmar mesmo que era isso. E sim, era 9, né? E ela falou, olha, mãezinha, agora só falta você ter as contrações com puxo, né? Pra você fazer a força. Mas eu não tinha. Acho que eu pedi tanto a Deus um parto sem dor que, assim, não veio aquela dor absurda que eu fosse pra mim fazer força. Então, ela falou, vamos colocar o soro? Eu falei, vamos colocar o soro pra a Cecília nascer. E elas colocaram o soro e eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, 12, que ocorreu tudo isso, tá? De romper bolsa,
e de colocar o soro. Mas assim, aí elas colocaram o soro, me deixaram lá bem tranquila. Eu mesma optei por não levantar da cama. Fiquei na cama o tempo inteiro. Só mudava de lado. Pra mim era mais confortável, sabe? Meu marido ficou sentado lá numa cadeirinha e eu fiquei na cama. Aí, às vezes, elas vinham de 20 minutos, 30 pra ver como que eu tava, se tava sentindo alguma coisa. Mas eu demorei bastante pra sentir a vontade de empurrar mesmo, sabe? Mas enquanto vinham as contrações, eu simplesmente respirava e vocalizava. Era isso que eu fazia. Eu acho que deve ter dado 1 hora, mais ou menos. 1h30 nesse soro, porque, né, nesse soro. E também, assim, quando foi pra fazer a força mesmo, já veio, né, e eu esperei um pouco antes de chamar as enfermeiras. Eu sentia a contração, eu sentia a vontade de empurrar, e eu empurrava. E aí meu marido ficava me olhando, aí ele falava assim, já vai nascer? Já vai nascer? E eu calada, né? Já tava bem concentrada, eu não respondia, eu só calma. E aí teve uma hora que eu não aguentei mais, né? Já tava bem, assim, sentindo vontade mesmo de empurrar. E vinha a dor bem forte, a contração forte, eu empurrava. E aí o meu marido falava, vai, quer que chame alguém, que chame alguém, que chame alguém. E, gente, imagina, você na contração, sentindo dor, tentando respirar tudo ao mesmo tempo, e eu chama! Eu só chama logo. Aí ele foi lá chamar. E aí elas vieram. Eu tava já, né, fazendo a força. E aí ela pediu pra mim, né, abre as pernas aí, pra ver se tava realmente, né. E aí quando veio a próxima contração eu empurrei, né, fiz força. E ela viu que a Cecília realmente tava vindo, tava pra nascer. Aí veio mais umas 3 pessoas lá pro quarto, não lembro muito bem quem eram. Quando eu tô no quarto, né, praticamente despida, eu não fico olhando pra cara de ninguém. Oi, meu amor. Eu fecho o olho. Pra mim, eu fico mais tranquila de olhos fechados e respirando. Então, assim, eu não olhava pra cara de ninguém. Aqui. Vem cá. Então, toda hora eu tava de olho fechado. Eu via flashes das pessoas só. E fiz algumas longas forças pra Cecília nascer. E quem já teve filho, deve lembrar bem da dor, né? Eu estava empurrando pra Cecília nascer. Mas quando ela já estava lá embaixo, você tem a impressão que você tá fazendo cocô. Você tem a impressão, né? Mas não é, gente. É a cabecinha saindo. E, gente, nessa hora, já era, não tem o que fazer. Você não vai puxar pra dentro de volta. E você vai ter que deixar sair. E, gente, que dor! E eu só, ai! É a única hora acho que foi a única hora que eu fiz um gritinho a mais, tipo, ah! Que foi quando a cabecinha dela saiu. Mas também é aquilo, saiu a cabeça, mais uma força, saiu o corpo. E aí nasce essa coisa maravilhosa de mamãe. Essa bênção divina de Deus. Que eu olhei e falei, gente, como é miudinha. A cabecinha desse tamanho. Eu achei ela a coisa mais miudinha. Falei, meu Deus, marido, ela é a menor de todas. Foi o menor bebê que eu já tive. Palhaça. Ela nasceu, veio direto nos meus braços. Já amamentei. Eu fiquei 2 horas lá ainda, na sala de parto, né? E eu fiquei com ela no colo o tempo inteiro amamentando. Depois eles pegaram ela pra pesar, pra medir, pra fazer os exames lá iniciais, pra dar vacina, que ela tomou 2 vacinas já. Eu também tomei uma injeção na perna, que era pra evitar hemorragia. Dolorida, por sinal, eu fiquei
umas 3 semanas com a perna roxa. E é isso, gente. Eu não tive laceração. Foi tudo bem. Fiquei sentindo umas contraçãozinhas, umas dorzinhas depois, né? Depois do parto, mas normal. A gente nem lembra de nada disso, porque a gente tá com o bebê no colo e a gente só quer ver, só quer curtir. E eu filmei algumas coisinhas, tirei foto, descansei. Eu tava bem cansada. Aí eles ficaram monitorando, né? Mediam minha pressão a cada 10 minutos. De 10 em 10 minutos, já ficava no meu braço, né? O aparelho de pressão, uns negocinho aqui pra monitorar, o termômetro pra medir se eu tava com febre. E eu fiquei lá nesse processo de monitoramento por 2 horas. E depois das 2 horas eu já subi pro quarto. Subi pro quarto, era acho que umas 5 horas da manhã. Cecília nasceu, vou deixar o horário aqui porque eu não lembro certinho, tá, ó. Nasceu esse horário aqui do dia 15, pesando 3 quilos, 410 e 51 centímetros. O bebê mais grande que eu já tive aqui em casa. Pois bem, foi o bebê mais grande que eu já tive, mas foi o parto mais sensacional que eu já tive. Eu sentia Deus em cada detalhe, em cada pessoa. Em tudo eu senti a presença de Deus, porque foi muito abençoado, foi muito... Parece que já estava escrito, planejado, como meu parto ia ser uma bênção, sabe? Até de eu ter conseguido ficar lá, porque não era pra mim ter ficado lá, era pra mim ter ido pro outro hospital, né? Então, assim, foi tudo planejado por Deus, não foi por mim, não foi por ninguém, foi por Deus. E eu sei que eu subi pro quarto. E aí assim que eu comi, assim que eu tive a Cecília, eles já me deram alguma coisa pra comer, mas eu não tava com fome. Comi uma maçã só. E quando eu subi pro quarto, novamente, elas me deram outro lanche pra me comer. E aí eu comi a bolacha, tomei um suquinho. E 30 minutos depois, já veio uma enfermeira me levar pra tomar banho. Um amor de pessoa, gente, a enfermeira. Tão cuidadosa, tão mãezinha da gente, sabe? Ela me ajudou a passar sabonete nas pernas, me ajudou a me secar, porque, sei lá, eu tava meio tonta, né? Aí eu não conseguia abaixar pra me secar. Ela secou minhas pernas, me ajudou a me vestir, me levou pro quarto de novo. E ainda, o tempo que eu fiquei lá, tinha outra pessoa olhando a Cecília no quarto, né? Então, foi bem legal. O atendimento de lá é maravilhoso, né? Não tenho do que reclamar. Por isso que meus filhos todos nasceram lá. Eu curti cada momento, cada segundo do meu parto, porque não sei se eu vou ter outro filho, né? Eu tô com 34 anos. Sabe-se lá, né? Vai que Deus resolve mandar. Mas assim, eu sinto que esse foi o meu último parto. E se foi, a gente fechou com chave de ouro, porque foi a coisa mais abençoada da minha vida. Foi esse parto. Foi tão sonhado, tão planejado e veio melhor do que eu imaginava, sabe? Em nenhum momento eu reclamei das dores, eu aceitei que elas estavam vindo pra Cecília nascer. E isso tornou tudo muito mais fácil, sabe? De aguentar, né, filha? E é isso, gente. Esse foi meu relato de parto, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora, tá bom? É que esse toquinho de gente exige muita atenção, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Eu te amo. Eu te amo, coisinha divina. Coisinha divina. Oh, coisinha divina. Fala oi, coisinha divina.